Bom dia, bom dia, bom dia, príncipes e princesas. E aí, como vocês estão? Como foi ontem a respeito do que nós conversamos a respeito de sonhos? Gente, deu o que falar. Até testemunho nós já temos lá. Deus tem feito infinitamente mais do que aquilo que a gente pede e do que aquilo que a gente pensa. Muito, 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 muito mais. Mas vamos começar, né? Hoje nós vamos conversar a respeito de duas portas. A primeira porta é a porta para a justiça. E a segunda porta é a porta aberta para os valentes do rei. Queridos, na primeira porta nós vamos falar a respeito de Atos 16. Em Atos 16 vai falando a respeito de quê? A respeito de Paulo e Silas, que estavam em Trode, né? E aí, em Trode, o que mais ficou o versículo que a gente vai falar hoje é o versículo 26, que foi o que mais me chamou a atenção, ok? E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Paulo e Silas tinham sido encarcerados porque eles estavam pregando o evangelho, e aí tinha uma mulher que ela era adivinha, e ela ficava ali atrás deles, chamando eles de homens de Deus, homens de Deus, homens com sabedoria, não sei o que lá. E aí Paulo começou a se irritar, e ele falou assim, sai dela, pronto, sai, espírito de adivinhação, sai dela. Quando ele falou sai dela, o que aconteceu? O dono dela passou a não ganhar mais dinheiro, porque ele fazia dinheiro em cima dela, em cima do espírito de adivinhação. Então, ele foi, reclamou, e aí por causa do evangelho que foi pregado, e por causa da libertação dessa mulher, eles foram presos. Só que Paulo era cidadão romano, ele não podia ser preso de qualquer forma, mas eles não sabiam disso e foram presos. E aí o que aconteceu? Vamos lá? Vamos ler um pouquinho aqui, deixa eu ler, tá, gente? Deixa eu ler um pouquinho. Bom dia, meus amores, bom dia. Coisa linda, hein? Acordando cedo, coisa fofa. Amei ver vocês aí. Vamos lá, diz assim, ó. Por todo o livro de Atos, Lucas enfatiza que nada pode impedir o evangelho de Cristo, quando anunciado por crentes fiéis. Em Filipos, Deus interveio e Paulo e Silas foram libertos por um terremoto enviado por ele. Lembra que eu falei que eles foram presos? Então, eles foram presos injustamente, certo? Eles foram presos de forma injusta. Só que houve um terremoto lá. Só que antes de acontecer o terremoto, você não vê Paulo e Silas murmurando, Paulo e Silas reclamando, Paulo e Silas falando mal, Paulo e Silas dizendo, mas tadinho de nós, o vitimismo, você não vê. Muito pelo contrário, Paulo e Silas começam a cantar e a louvar. Gente, muito surreal. Você está preso, você ter sido açoitado, que eles tinham apanhado, né? E ainda louvar. Muito surreal. Isso é o tal sacrifício de louvor. As pessoas falam, eu vou cantar um sacrifício de louvor. Queridos, um sacrifício de louvor, o nome já diz, é sacrificante. Ele dói, ele dói. No meio da sua dor, você louvar, Deus vai te sustentar. Porque não é fácil. Não é fácil. Você está passando por um momento de dor e louvar. Mas tá. Estava lá, né? Então, qual foi o resultado disso? O resultado foi que eles foram libertos por um tremendo terremoto enviado por Deus. O resultado foi um maior progresso do evangelho, destacando-se a salvação do carcereiro e de todos os seus familiares. Gente, isso foi feito no meio da injustiça. Foi no meio da injustiça que isso aconteceu.
que aconteceu? Eles foram presos, eles cantaram, houve um terremoto, o carcereiro foi alcançado, porque nenhum preso, mesmo abrindo todas as portas, nenhum preso fugiu. E aí Paulo, junto com Silas, conversando com o carcereiro, ele se rendeu ao Senhor e toda a família dele se rendeu ao Senhor. E nós? E nós, quando estamos injustiçados, o que nós devemos fazer? Tem uma frase que eu falo muito para minhas discípulas. Querida, não tenta se justificar, não. Deixa Deus justificar. Tem coisas que nós não precisamos nos justificar. Na hora, é doído. Você quer... Eu, pelo menos, né? Um temperamento colérico, a minha primeira vontade é, sei lá, brigar com alguém. Mas não é isso que o Senhor quer. Não é isso que o Senhor decidiu. Louve. Deixa o Senhor te justificar. No momento certo, gente, na hora certa vai acontecer o que aconteceu aqui, ó. Eles foram soltos pelos próprios magistrados, que foram o pessoal que prendeu ele. E eles pediram perdão e depois pediu para que eles saíssem da cidade. Então, os magistrados prenderam ele, mandaram açoitar. Depois, os próprios magistrados foram pedir perdão, soltaram ele e depois pediram para que eles fossem para uma outra cidade. Querido, muitas vezes, no meio da injustiça, Deus pode trabalhar com a sua vida para alcançar outras vidas. E, é claro, no momento certo, na hora certa, Ele vai se fazer presente. Ele vai justificar você. Paulo foi de forma injusta. Paulo e Silas foram presos de forma injusta. Mas, olha aí, ele fez os magistrados irem lá. Ele não fez, gente. Ele tinha cidadania romana. Os romanos não podiam ser presos de qualquer forma, tá? Ele é uma patente bem alta. E Paulo tinha essa patente de cidadania e de nascença. Então não era qualquer pessoa. Paulo não era qualquer pessoa. Mas amém. Então, no momento certo, eles tiveram que vir pedir perdão. Talvez a pessoa que fez a besteira com você não venha te pedir perdão. Mas que a verdade vai vir à tona? Isso com certeza absoluta e plena. Mas agora, o sacrifício de louvor, se prepara, porque não é fácil. Não é fácil você, no meio da raiva, ir cantar, não. Não é fácil você estar no seu luto, porque perdeu uma pessoa que você ama, você ir louvar, não. Não é fácil. Então, vamos lá. Segunda porta. A segunda porta aberta é a portas abertas para os valentes do rei. 2 Samuel, capítulo 23. Isso eu vou ler todinho, tá? Do 8 ao 18. 2 Samuel 23. Eita, tadinha na minha Bíblia. Do 8 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Estes são os homens dos valentes que Davi teve. Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e feriu de uma vez. Quantos ele feriu de uma vez? Fala 800. Muito bem. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Euaí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Gente, ele lutou tanto, que a espada grudou e não conseguiu sair durante um bom tempo, né? E depois dele, Sama, filho de Ageu Ararita,
quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram a tempo da cega Davi, a caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acampara no vale do Refaíns. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta. Queridos, ele sabia que existia a porta, a cisterna e aonde ela estava. E ele sentiu saudade e vontade de beber aquela água. Vamos lá? Então, aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Gente, eles literalmente foram no campo do inimigo para poder pegar água, porque Davi desejou beber água. Porém, ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 3. E este alcançou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Por causa, eles eram valentes, certo? Nós estamos falando sobre as posses dos valentes do rei. Eles eram 30 homens que literalmente Davi cuidou, ensinou e fez com que eles fossem homens valentes. Homens de guerra e valentes. Mas Davi um dia teve um desejo. Queria a água da cisterna de Belém. Não era qualquer lugar. Era de Belém, que está junto da porta. Belém tinha outras cisternas, mas ele queria aquela que estava perto da porta. Davi sentiu saudade da água de lá. E aí esses 3 foram no meio do arraial do inimigo e pegou a água e trouxe para que Davi bebesse. E Davi, gente, não vou, Senhor. Não vou, eles arriscaram a vida deles. Não vou beber essa água. Então, recebe. E ele derramou diante do Senhor. Aqui o relato é que 3 valentes fizeram conceder um desejo de Davi. Eles foram no arraial do inimigo e trouxeram a água da cisterna de Belém. E aí? Agora minha pergunta para você. E aí? Eles arriscaram a vida para servir ao rei Davi. E o que você tem feito para servir o rei dos reis? Nós servimos ao rei dos reis, servimos, mas o que você tem feito para poder literalmente servir ao rei dos reis? Ah, eu tenho ido na igreja. Tá, e daí? Ah, mas eu vou na célula. Tá, e daí? Eles tinham um propósito. Eles tinham um propósito. Literalmente, eles queriam agradar o coração do rei. Literalmente agradar o coração do rei. E nós, como nós podemos agradar o coração do rei dos reis? O que nós podemos fazer para que nós possamos agradar ao coração do rei dos reis? E que é a fonte da água viva. Fonte de água viva. O que nós podemos fazer? Servir na casa do Senhor. Nós conhecemos os missionários. Nós temos lá a Sandra Paula e o Wellington na Turquia. Gente, a Turquia, ou você é crente ou você não é crente. Você só tem 2 opções. Ou você é crente ou você não é crente. Porque lá, para você ter noção
do quanto eles não podem pregar o evangelho. Se eles falarem, a cabeça deles está a prêmio. Mas olha o cuidado do Senhor, não só com eles dois. Tem outros missionários, tá, gente? Estou falando da Sandra Paula porque é a que eu conheço, a que eu sei quem é. Então, o que acontece com a Sandra Paula e o Wellington? Eles oram. O Wellington estava trabalhando na época, da última vez que eu vi, com uma escolinha de futebol para meninos. Porque lá a menina é tratada por mulheres, menino são tratados por homens. E lá, o que acontece? Gente, Jesus aparece em sonhos para eles. E eles fala com... Quando é mulher, né? Fala com a Sandra Paula. Quando é homem, fala com o Wellington. Pergunta para saber quem é esse Deus a quem ele serve. Pergunta para saber quem eu sou. Jesus literalmente aparece em sonhos e eles ganham pessoas para o Senhor Jesus. Ah, mas nada. Sandra Paula já perdeu, se eu não me engano, 2 bebês por causa disso. Porque no meio de conversar com uma outra pessoa, uma terceira ouviu e ele foi anunciar para as pessoas que são de uma outra religião. E aí houve a perseguição e eles tiveram que fugir. Na fuga, a Sandra Paula já perdeu 2 bebês. Hoje ela é mãe de um menino lindo, hoje já deve ser um rapaz. Mas você dá a sua vida em resgate de outras, isso é uma das formas de você agradar o coração do Senhor. Isso é uma forma de servir ao Rei dos Reis, sendo um missionário. Ah, Patrícia, mas isso não está no meu coração ser um missionário. Tudo bem. Vai ser líder de célula, vai cuidar de pessoas, vai amar pessoas, vai chorar com elas, vai rir com elas, vai jejuar com cada uma. Amar pessoas, queridos. Amar e estar ao redor de pessoas que buscam. Aqui no Ceará, nós temos pessoas que querem o Evangelho, pessoas que querem conhecer o Senhor Jesus e muitas vezes falta líderes. Muitas vezes falta líderes. Então, hoje, coloca aí diante do Senhor o que você pode fazer. Patrícia, meu negócio é louvar, aleluia. Então use o canto, use a sua voz para alcançar pessoas. Patrícia, eu amo cuidar de crianças. Amém. Sirva o Senhor com uma célula Kids. Sirva o Senhor no Domingo Kids. Sirva ao Senhor da forma que você pode. E isso agrada o coração do Senhor. Então, hoje nós vamos jejuar por 2 portas. A primeira, pela porta da justiça. Se você está passando por uma injustiça, coloque diante do Senhor. Ele fará um terremoto acontecer para que você seja livre dessa injustiça. E a segunda é as portas dos valentes do rei. Seja um valente do Senhor. Queira trabalhar para ele, agradar o coração do Rei dos Reis. E é nos mínimos detalhes, queridos. É nos mínimos detalhes que você precisa agradar o coração do Senhor. É o seu tempo de intimidade com Deus. Esses 3 homens lutaram bravamente, receberam despojos, mas eles estavam o tempo todo ao lado do rei Davi. Seu tempo com o Senhor não pode ser negociado. Não pode e nem deve ser negociado. Você dobrar o seu joelho diante do Rei dos Reis. E se você quiser ir num patamar a mais, Deus é o teu Pai. Você é uma princesa, um príncipe. Vai um pouquinho mais longe, vai numa intimidade maior. Sim, se ele é Rei dos Reis e você é filha, automaticamente você é o quê, gente? É automático. Não precisa dizer, eu sou príncipe, eu sou princesa. Não, é automático. Você se torna um príncipe ou uma princesa. Só que tem dia que você é guerreira, porque ele é o general dos exércitos.
E aí, como você é filho do general dos exércitos, o que você vai ser? Muito bem, você vai ser a guerreira, o guerreiro. Vai guerrear no mundo espiritual por almas, por pessoas. É sobre isso. É sobre isso. Então vamos orar? Hoje foi bem rápido, né? A nossa live foi bem simples, mas nós temos que ter esse coração. Saber que a injustiça que nós vivemos, Deus fará ela vir à tona. E as pessoas envolvidas estarão ali sendo desmascaradas. Talvez você tenha uma causa na justiça que nunca sai. Nunca. Ai, Patrícia, nunca sai. Então coloca ela diante do Senhor. Se você sabe que você foi injustiçada, coloque ela diante do Senhor. Agora, para isso, nós temos que ser guerreiros, nós temos que ser valentes. Batalhar no mundo espiritual. Ok? Então, nós vamos orar agora. Aleluia. Eu abro minha boca para orar e cantar louvores a Deus em todas as circunstâncias. Eu não usarei a minha boca para murmurar, mas para glorificar o nome de Jesus. O Senhor ouve o meu clamor e o meu louvor abrirá portas no mundo espiritual que se materializarão em conquistas poderosas na terra. Deus me fortalece em meio ao mau dia, para que ainda que passando por lutas, eu tenha a vitória completa, em nome de Jesus. Eu sou renovado diariamente na presença do Senhor, para romper o acampamento do inimigo e buscar a água que o Rei dos Reis deseja. Não irei desistir nem retroceder, pois sou inabalável através da gratidão e da visão espiritual. Nenhuma dificuldade irá me paralisar. Pela fé, eu vencerei todos os adversários e entrarei na grande porta que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus amores. Tenham um dia abençoado. Deus abençoe o dia de vocês. Coloque através da oração e do jejum, meio-dia a gente vai entregar. Coloquem diante do Senhor essas coisas, esses 2 pedidos, tá bom? Peçam ao Senhor discernimento, Ele dá. Senhor, eu não sei no que eu posso trabalhar na casa do Senhor, eu não sei aquilo que eu posso fazer. Pede que Ele vai te dar o direcionamento. Então, que hoje seja esse dia, o dia da sua vitória e o dia em que você terá o seu propósito diante do Senhor, mais do que claro, para a glória do nome dEle. Beijos. Amo vocês, meus amores. Tchau, tchau.